nascido em abril de 1994, filho único de Karen e Michael Laspisa. Cursando o segundo ano da faculdade de desenho industrial, um comportamento estranho aflorou-se na vida de Bryce, e um acontecimento bizarro também aconteceu. Hoje eu trago para vocês, no Cognição em Crime, a história de Bryce Laspisa e um desaparecimento sem solução, apenas com teorias. Em 2012, Bryce se formou no ensino médio em Illinois e em 2013 os pais de Bryce se aposentaram e resolveram se mudar para a cidade de Laguna Niguel, na Califórnia. Já Bryce se mudou para Chico, uma cidade que também fica na Califórnia, para começar a faculdade no Sierra College. Parecia estar tudo normal na vida de Bryce. Ele tinha muitos amigos, inclusive uma namorada, a qual gostava muito, chamada Kimberly Sly. Decidiu então fazer uma visita aos pais, em Illinois. Porém, quando retornou, começou a demonstrar um comportamento que não era do feitio de Bryce. Estava usando drogas e se embriagando bastante. O comportamento de Bryce ficou ainda mais estranho no dia 27 de agosto de 2013. Naquele dia, sua namorada, Kim, percebeu uma mudança em seu comportamento e ficou mais preocupada do que o normal. Ele estava bebendo um comprimido de Vyvanse, um remédio geralmente usado no tratamento de transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, o que não era prescrito para Bryce, já que ele não tinha esse transtorno. Quando consumido sem prescrição e por quem não tem esse transtorno, tem o mesmo efeito que a metanfetamina, então é muito perigoso. Além disso, Bryce também deu alguns de seus pertences a seus amigos. Ele deu a Kim um par de brincos de diamantes, que eram de sua mãe, e deu um Xbox para Shia, dizendo que não precisava mais dele. No dia 28 de agosto, Shia ligou para a mãe de Bryce para expressar suas preocupações. Ele disse a Karen Laspisa que seu filho estava agindo fora do normal e que ele havia terminado o relacionamento com a namorada Kimberly via mensagem de texto na noite anterior, dizendo que ela estaria melhor sem ele. Segundo Cia, Bryce indicou que algo estava o incomodando, mas nunca explicou especificamente o que estava acontecendo. Algumas horas depois, o próprio Bryce ligou para a mãe da casa da namorada. E o que era estranho, ele tinha terminado na madrugada anterior, mas mesmo assim dirigiu até a casa dela a 140 km de distância. Kim então pegou o telefone e disse a Karen que Bryce não estava agindo como ele mesmo e ela achava que ele não deveria dirigir. Karen, vendo toda essa situação, se ofereceu para visitar o filho no dia seguinte. Entretanto, ele disse que realmente queria conversar com a mãe, mas pediu que ela não viajasse para encontrá-lo. Depois da conversa de mãe e filho, Kim voltou ao telefone e Karen disse a ela para devolver as chaves de Bryce, mas apenas se ele prometesse ligar para ela pela manhã. Ele então saiu da casa de Kim por volta das 23h30 da noite. Seus pais mal sabiam que aquilo era um erro e que ele estava saindo para um lugar sem destino, e esse mistério iria rondá-los para o resto de suas vidas. No dia seguinte, dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã, Karen e Michael receberam a mensagem da seguradora do carro de Bryce, informando que ele havia solicitado ajuda depois de ficar sem gasolina em uma área oeste de Bakersfield. Uma jornada de 563 quilômetros de onde ele estava a 1 hora da manhã, onde a gasolina acabou. Um atendente da seguradora chamado Christian foi ao local onde Bryce estava e entregou 3 galões de gasolina para ele, que pagou pelo combustível $20 no cartão de crédito de seus pais. Os registros do cartão de crédito mostram que Bryce estava em uma cidadezinha chamada Buttonwillow e, devido à localização da cidade a curta distância de Laguna Niguel, Karen e Michael presumiram que seu filho estava a caminho para visitá-los. Se Bryce tivesse permanecido naquela rota, ele teria chegado na casa dos pais em menos de 2 horas, o que obviamente não aconteceu. Então, a preocupação ficou ainda maior. Os pais tentaram entrar em contato com Bryce, mas ele não atendeu a nenhuma ligação. Algumas horas depois, Bryce ainda não havia chegado e seus pais agora estavam andando de um lado para o outro esperando por notícias. Os pais de Bryce, então, entraram em contato novamente com a seguradora para saber mais detalhes do encontro que o atendente tivera com seu filho pela última vez. Christian, o atendente da seguradora, se ofereceu para voltar até o local para ver se Bryce ainda estava lá.
Mas o que ninguém esperava é que Bryce estava do mesmo jeito que Christian deixara na madrugada. Quando Christian se aproximou e perguntou a Bryce o que ele estava fazendo, ele respondeu: nada. Christian ligou para Karen e disse que Bryce parecia bem, embora seus olhos estivessem um pouco vermelhos. Karen finalmente conseguiu falar com o filho por volta das 12h30 e alegou que ele fosse até o posto mais próximo, enchesse o tanque e viesse direto para sua casa. Porém, essa seria a última ligação que ela faria com o filho. Ele não seguiu os conselhos da mãe, então seguiu para o seu desaparecimento. E pelas próximas 3 horas que se seguiram, ele inexplicavelmente ignorou todos os telefonemas de seus pais. Quando Karen e Michael rastrearam o celular do filho, eles descobriram que ele havia andado apenas 13 quilômetros durante as 9 horas que haviam se passado desde que ele recebeu a gasolina de Christian. Não se sabe por que Bryce não atendeu o telefone durante esse tempo. Por volta das 19 horas, eles já estavam apavorados. Os pais entraram em contato com a Polícia Rodoviária da Califórnia, que procurou Bryce e o encontrou em seu veículo na Lagoon Drive, ainda em Bottle Willow. A polícia revistou seu carro em busca de drogas, mas não encontrou nada. Os policiais passaram 20 minutos com Bryce e conduziram um teste de sobriedade, no qual ele passou. Bryce já era maior de idade e, como ele não estava embriagado nem cometido crimes, a polícia não podia fazer muito além de lhe dizer para ligar para seus pais e continuar sua jornada. Mas, segundo os policiais, após esse encontro com os policiais, Bryce ligou para sua mãe e informou que estava indo até a sua casa. As horas que se seguiram foram muito estranhas. Ele parava em postos de combustíveis, comprava bebidas, abastecia o carro e a polícia rodoviária recebia ligações de seus pais. Então, decidiram ligar o GPS e ir atrás de Bryce na rodovia. Às 8 horas da manhã do dia 31 de agosto, a campainha tocou na casa da família. Os pais se sentiram muito aliviados, achando que Bryce finalmente tinha chegado, mas era um oficial da Polícia Rodoviária da Califórnia batendo na porta da família Laspisa. As notícias não eram boas. O oficial perguntou a Karen e Michael se eles foram informados que às 5h30 da manhã o veículo havia sido encontrado abandonado no Lago Castaing, a 2 horas da casa de Karen e Michael. O veículo havia batido e capotado e foi encontrado tombado numa pequena estrada que margeava o lago. O carro caiu de um penhasco de 8 metros de altura. A janela traseira do veículo havia sido quebrada, mas Bryce não estava em lugar nenhum. A polícia presumiu que ele estava no veículo quando bateu e ele escapou quebrando a janela traseira. Havia algum sangue no encosto de cabeça do passageiro e no banco de trás, mas não o suficiente para levar os investigadores a acreditarem que Bryce havia se ferido gravemente. Dentro do veículo estavam o laptop, celular, carteira e uma mochila. Após isso, mergulhadores passaram dias procurando por Bryce no lago, porém, tudo isso foi em vão. No 9º dia de uma busca árdua, a polícia utilizou a ajuda de cães farejadores, que rastrearam o cheiro de Bryce do veículo até uma parada de caminhão. E foi aí que as pistas se cessaram. Bom, foram encontrados algumas cinzas, alguns restos mortais de pessoas ali pela área onde Bryce poderia ter passado, porém foi constatado de que nenhuma daquelas situações era pertencente a Bryce. Então até hoje nós não temos uma resposta concreta do que aconteceu. Apenas algumas teorias do que pode ter acontecido por conta dos fatos e de suas atitudes que antecederam seu desaparecimento. Seus amigos alegam que ele tinha uma relação um pouco peculiar com seus pais, que controlavam muito a sua vida. Então, acreditam também que por esse motivo, ele simplesmente sumiu e decidiu começar uma nova vida longe de seus pais conservadores. Seus pais, até hoje, alegam que não acreditam que seu filho teria partido voluntariamente. E se tivesse partido, não teria passado despercebido por mais de 6 anos. Mas essa teoria é bastante lógica, com base nas poucas evidências disponíveis de que ele realmente teria morrido. Este é um dos casos
mais estranhos, mais bizarros, que nós não temos uma solução. E eu deixo aqui pra vocês, o que vocês acham que pode realmente ter acontecido? Vocês gostam desse tipo de caso? Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Nós temos bastante outros casos também. Eu espero trazer muito mais para vocês. Muito obrigada por ter ficado até o fim. E até o próximo Cognição em Crime.